presidente da comissão especial, Marcelo. Agradeço ao Samuel, nosso relator. Faço um agradecimento público ao nosso deputado Arthur Maia. Se chegamos aqui hoje, devemos muito ao trabalho que foi feito na comissão anterior, na legislatura passada, a coragem que ele e outros tiveram, inclusive de votar na comissão sem o texto depois ir a plenário, no momento em que esse tema tinha uma rejeição muito maior que ele tem hoje. Então, Arthur, muito obrigado. Todos nós agradecemos a você o seu trabalho, o seu empenho, e o que você conseguiu levar para a sociedade de informações sobre a urgência e a necessidade da reforma da Previdência. Nós, desde a minha eleição, a minha reeleição agora à presidência da Câmara, que eu disse no meu discurso como candidato da necessidade de reorganizarmos as despesas do Estado brasileiro, que o Estado tinha sido capturado pelas corporações públicas e privadas, que a aprovação de ontem da regra de ouro é a prova de que o Estado brasileiro perdeu a capacidade de investimento, os recursos todos concentrados em despesas de pessoal e custeio, e que a política só ia se reencontrar com a sociedade se a gente tivesse a coragem de enfrentar a discussão das despesas do Estado brasileiro, começando pela Previdência, caminhando para a reforma tributária, a reforma administrativa. Hoje, as ditas carreiras típicas de Estado não têm mais carreira. Hoje, todo mundo, muito rápido, chega no teto, e a disputa agora é pelo extrateto. É pela sucumbência na AGU, é pela produtividade na Receita e pelos penduricalhos Brasil afora. Então, o Estado brasileiro precisa voltar a ter carreiras, de fato, típicas de Estado, e aonde a carreira, chegar ao topo da carreira, seja um objetivo, não seja um fato irrelevante como é hoje nos três poderes da nossa República. A Câmara recebeu a proposta encaminhada pelo ministro Paulo Guedes em fevereiro desse ano. Faço aqui um registro e acredito que faço em nome de todos. Talvez seja um dos poucos ministros do governo que dialoga com o parlamento, que conversa, que ouve e que tem tentado colaborar nesse diálogo que é fundamental, não para a aprovação dessa reforma, mas para a consolidação da nossa democracia. A democracia é feita por três poderes, cada um tem a sua responsabilidade, e o equilíbrio da democracia se faz quando o Executivo e o Legislativo, um poder respeita o outro e governam o Brasil de forma harmônica. A independência é importante, mas a independência muitas vezes leva a conflitos. E nós vivemos um momento de tanta dificuldade que a gente precisa construir consensos e harmonia nas relações políticas entre os dois poderes, sempre tendo o Supremo como guardião da nossa Constituição, como um ponto importante no nosso processo democrático. Então, fiz esse registro para dizer que o texto que vai ser, de forma resumida, apresentado hoje pelo relator é uma construção da Câmara dos Deputados, né, daquilo que nós, líderes partidários, construímos ao longo dos últimos meses, né? Se nós chegamos aqui hoje com a possibilidade de construir um texto com uma economia relevante para o país, a primeira reorganização do sistema previdenciário brasileiro, nós devemos ao Parlamento brasileiro, à Câmara dos Deputados e também ao Senado Federal, que logo no início desse debate criou uma comissão relatada pelo senador Tasso Gereissati, que acompanha os nossos trabalhos e que vai facilitar a aprovação dessa matéria no Senado logo após a nossa aprovação. Então, acho que isso tem que ficar muito claro, né, que se nós chegamos aqui hoje com uma sinalização muito clara da importância da votação dessa matéria e certamente com uma economia
muito relevante para a reforma da Previdência. A gente deve a muitos deputados representados pelos seus líderes aqui de vários partidos. E eu ainda espero, e vou trabalhar nessa linha até o último minuto, que a gente consiga fazer uma grande pactuação e que também possamos, né, agregar prefeitos e governadores nesse texto. É importante que fique claro que a intenção é incluir os governadores, mas nós precisamos que os governadores sinalizem de forma clara para esse parlamento e para a sociedade que, de fato, são a favor da reforma da Previdência. E isso só será feito quando ficar transparente que os deputados que são ligados aos governadores, eles deixem de forma muito objetiva, de forma transparente, que votarão a reforma da Previdência. Porque se um governador tem os seus deputados, que é um líder, e não transfere essa responsabilidade para o seu deputado, para todos nós fica muito claro que, a princípio, não há nenhum problema de equilíbrio previdenciário nesse Estado. Então, nós queremos incluir os estados e municípios, mas queremos que eles nos ajudem a gente ter um resultado nessa votação que pode ser histórico, né, na democracia brasileira e no parlamento brasileiro. Então, eu deixo esse registro, porque às vezes ficam informações distorcidas. Nós estamos trabalhando, e eu, pessoalmente, com o relator, vamos trabalhar até o último minuto para a inclusão de estados e municípios, mas precisamos também do apoio dos prefeitos e governadores para que a gente possa ter um resultado forte e sinalize de forma muito clara para a sociedade que a razão venceu a emoção. E nesses temas, como a Previdência, se a razão superar a emoção, nós vamos avançar muito rápido nas reformas, na recuperação econômica e no caminho da prosperidade desse país. A emoção, ela prejudica muito, né, votações como a Previdência, como a tributária, como a reforma do Estado. A racionalidade é que vai nos levar aos resultados que nós queremos. E essa racionalidade precisa estar entre todos nós nessa sala, mas precisa vir também de governadores e prefeitos que já têm construído um ótimo diálogo comigo, com o relator. Nos últimos dias avançamos bastante, mas ainda está longe de um acordo. E é por esse motivo, né, que, no primeiro momento, essa matéria vai tratar da reforma do sistema previdenciário do regime geral e do regime próprio do governo federal. E, se Deus quiser, no final dos debates na comissão, para o dia 25 ou 26, e depois no plenário, a gente consiga tratar também do regime próprio de estados e municípios e ter uma votação, como eu disse, com muito mais votos do que os 308 votos necessários. Lembro que nós, os líderes, né, e eu não sou líder, mas apoiei, assinamos no dia 26 de março uma carta dizendo de forma clara que nós, já no dia 26 de março, não aceitávamos a discussão e a inclusão no texto da questão da aposentadoria rural, da questão do PPC, da questão da desconstitucionalização, né, entre outros temas que depois foram negociados com o relator. É importante deixar isso claro, para que não pareça que esses avanços vieram de fora para dentro. Esses avanços estão sendo construídos do parlamento, informando e falando com a sociedade. É importante que isso fique claro. E, desde já, mais uma vez, agradeço a todos os líderes, todos os deputados e deputadas que nos deram a oportunidade de chegar no dia de hoje, e tenho certeza que, até a votação dessa matéria, nós vamos continuar dialogando e que a gente consiga dar uma demonstração forte de responsabilidade, de equilíbrio para a sociedade, como o parlamento sempre tem feito. Em todos os momentos mais difíceis do nosso país, as soluções sempre partiram do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. E não será diferente agora. Quem está dando a solução, quem está garantindo a maioria
de 3/5 para votar a reforma da Previdência são deputados e deputadas. É isso que é um dado da realidade, é por isso que eu agradeço muito a cada um dos presentes que representa os seus deputados, suas deputadas, porque é uma demonstração que a Câmara dos Deputados entende o seu papel e entende a sua responsabilidade no momento em que a pobreza no Brasil cresce, em que o desemprego no Brasil cresce, em que a desigualdade no Brasil cresce, e a gente precisa, de forma urgente, construir uma solução, e ela passa primeiro pela Previdência e depois de construção de uma agenda que eu espero que o governo possa nos apresentar, mas que nós também no Parlamento, com o apoio de muitos quadros técnicos na área social, alguns economistas, nós também estaremos, junto com o presidente Davi, apresentando a pauta que nós entendemos, depois da Previdência, que será fundamental para o crescimento, para a redução das desigualdades, da pobreza e da miséria nesse país. Muito obrigado. Não, acho que ficou de... Você não ficou de falar? Muito boa noite a todos. Presidente Rodrigo, vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira, primeira secretária da mesa, demais membros, deputado Mário Eringer, saudar a todos os líderes e deputadas aqui presentes, em especial saudar o presidente da comissão, deputado Marcelo, o nosso vice-presidente, deputado Silvio Costa Filho, nosso relator, deputado Samuel Moreira, líder da maioria, deputado Aguinaldo. Nada muito mais a acrescentar do que falou aqui o nosso presidente Rodrigo Maia, numa data muito especial para ele, significativa, dia do seu aniversário. Ele ganha como presente essa meta cumprida, que é uma meta dele, pessoal, encampada por toda esta casa, por todos esses líderes, por todos os partidos que se envolvem nessa discussão. Dezenas de entrevistas nós já fizemos durante esse período todo, num tema árido, difícil, muito complicado e sempre com muita resistência na sociedade. E com muita persistência dessa casa, dos seus líderes, principalmente os líderes que aqui estão presentes, que assinaram esse documento, desde o dia 26 de março, quando nos reunimos e a leitura foi feita pelo líder da maioria, deputado Aguinaldo Ribeiro, justamente cravando, já naquele momento, que não se discutiria BPC, trabalhador rural e desconstitucionalização. Isso é uma bandeira do Legislativo, como muitas outras aprimorações que serão feitas ainda ao texto, que contam com a participação e a coragem cívica de cada um dos senhores e senhoras deputadas neste momento do processo, porque o Senado ainda vai cumprir o seu papel. Queria dizer também que, como frisou o presidente Rodrigo, nós estamos numa prova de maturidade absurda nesse momento político que o Brasil vive, e ainda muitas discussões políticas e eleitorais. A Câmara está tendo a maturidade de votar projeto após projeto, como a lei da regra de ouro, como a reforma da Previdência, como a reforma tributária, como a reforma administrativa, assuntos que vão dar uma independência para que esse governo que aí está possa caminhar com seus próprios pés e a Câmara possa cuidar também da sua agenda própria. É importante que isso seja ressaltado, porque isso é prova de maturidade e responsabilidade para com o país. Esse Congresso, essa Câmara e o Senado, até agora não fizeram qualquer ato que viesse a trazer qualquer tipo de tranquilidade econômica nem jurídica ao país. Então, muito rapidamente, agradecer a todos os líderes de partidos que compõem o Centro, líder Jonathan, líder Wellington, líder André, líder Baleia, líder Pedro, e em todos os outros. Eu queria Elmar, Carlão, enfim, não queria citar a todos, mas que todos se sentissem realmente nessa entrevista lembrados, abraçados, que todos contribuíram e contribuirão muito ainda com as etapas que nós temos ainda para vencer, tanto na comissão quanto no plenário desta casa, nos 2 turnos de votação. Bastante importante essa coletiva no dia de hoje, para que a casa pontue os seus temas e dizer praticamente que todas as ressalvas que os nossos partidos de centro fizeram com relação à presença de governos estaduais e municipais
sempre foram no intuito de dar um tom mais leve à reforma da Previdência, de tirar o peso das costas, de trazer a responsabilidade um pouco de cada um. E o presidente deixou isso muito bem claro. A fórmula encontrada pela Câmara dos Deputados hoje, com a participação sempre muito atenta do relator Samuel Moreira, é justamente isso, para que a gente faça com que as coisas aconteçam, que cada um tenha a sua parcela de responsabilidade e de contribuição dos governadores, dos prefeitos, dos deputados e senadores, para que a gente tenha uma reforma previdenciária justa e correta para a economia e para o crescimento do nosso país. Muito obrigado a todos, em meu nome e em nome de todos os partidos que sempre compuseram essa frente de apoio a temas que nem sempre são populares, mas são necessários, como sempre o nosso presidente Rodrigo fez questão de firmar, de se dedicar, de botar embaixo do braço, de viajar esse país, de fazer com que várias pessoas, autoridades e partidos políticos se reunissem num momento como esse que nós chegamos hoje. Em meu nome, agradeço a todos. Eu não tinha visto a líder Joyce, que tem nos ajudado também. Agradecer ao Marcel, que, além de ter nos ajudado bastante, o Paulo Martins, que relatou 871, o Marcel, que me lembrou aqui do tema da capitalização. Hoje nós não... Só para isso, desculpa, relator, hoje nós não temos ainda um consenso sobre o tema da capitalização. Não parece maduro. Eu tive agora conversando com o ministro Paulo Guedes. O mais importante para que a gente possa ter a capitalização é garantir a economia. Então, é mais importante ter a economia próxima de 1 trilhão do que ter uma economia melhor e ter a capitalização, porque ela não poderá ser implementada. Então, o que nós pretendemos fazer é, no início do segundo semestre, retomar o debate da capitalização, com uma nova emenda constitucional, e, com mais calma, com mais objetividade, explicar melhor para muitos deputados e deputadas e para a sociedade o que representará a capitalização no futuro do Brasil. Então, deixo claro que não há rejeição à matéria, mas ainda não há um convencimento de que esse tema deva ser já incluído nessa matéria. Então, entre o risco de perder a economia, é melhor a gente garantir a economia, porque com a chamada potência fiscal que o ministro Paulo Guedes fala, nós teremos a condição de, no segundo momento, criar a capitalização com regras claras, com repartição na base da sociedade, como muitos cobram, com contribuição patronal obrigatória, e aí sim, deixar as bases agora para que no futuro a gente possa ter a capitalização aprovada no Congresso Nacional. Só para complementar aqui o que já foi dito, queria cumprimentar a todos. Vou economizar aqui, cumprimentando o aniversariante, na pessoa do presidente Rodrigo Maia, cumprimentar todos os líderes, deputadas aqui presentes, parlamentares aqui presentes, e dizer com muita tranquilidade, nós estamos tratando desse tema desde dezembro de 2016. Chegou na casa a proposta que foi relatada à época pelo relator deputado Arthur Maia. Naquele instante, nós tínhamos um instante totalmente diferente desse. E talvez eu concorde com o presidente Rodrigo, que foi aquele ambiente hostil que nós tínhamos sobre a Previdência, com muitas incompreensões, inclusive, com muitas dúvidas, porque chegaram, inclusive, a dizer que sequer haveria déficit da Previdência naquele momento, que a Previdência seria superavitária. E o que se mostrou ao longo do tempo foi que era mais do que urgente se promover uma reforma da Previdência que pudesse promover o equilíbrio fiscal no país. E foi aquele momento que possibilitou que nós chegássemos até aqui, tivéssemos hoje um outro ambiente, porque nós temos um ambiente de compreensão de grande parte da sociedade que é necessário, sim, uma reforma da Previdência. Talvez as pessoas façam algumas restrições específicas a alguns temas da Previdência. Por isso que aqui o presidente Rodrigo, o líder Arthur, citou o manifesto que foi feito por todos os líderes de 14 partidos que subscreveram esse manifesto,
e que tratavam de 3 temas que já haviam sido, por experiência de todos nós, ao longo dessa tramitação da Previdência, e que nós tomamos a iniciativa de apresentar para retirar do texto, ou seja, não tratar desses temas, preservando o trabalhador rural, o homem do campo e a mulher do campo, que é fundamental, que a gente que conhece a realidade, e quem conhece a realidade do homem do campo, a gente sabe o que é, o quão sofrido é, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde a gente tem um ciclo de seca por reiteradas vezes, e a gente sabe a dificuldade e a expectativa de vida do homem do campo, por isso que aqui se colocou a questão da aposentadoria rural. Então, é bom que fique claro para as pessoas que estão nos ouvindo que esse acordo aqui que está sendo tratado passou preliminarmente pela preservação dos direitos do trabalhador, da trabalhadora, do homem e da mulher do campo brasileiro. Segundo, a questão do BPC, que também nós já havíamos tratado anteriormente. E até, presidente Rodrigo, Vossa Excelência não citou, mas naquela época também já havia sido negociado no texto esse mesmo procedimento de retirada do benefício de prestação continuada. E da reconstituição, não é um neologismo, né, mas reconstitucionalizar é garantir na Constituição aquilo que é muito caro ao povo brasileiro, e por isso nós encaminhamos nesse sentido. E eu acho, e nunca é pouco frisar, que nós estamos fazendo a reforma do Brasil. O parlamento brasileiro está fazendo a reforma que é justa com o Brasil. E o que nós estamos trabalhando aqui é para preservar os vulneráveis. Como dizia Zé Américo de Almeida, a política dos ricos está feita, a gente tem que fazer a de quem mais precisa. E é nesse sentido que nós estamos preservando aquele cidadão também que ganha até um salário mínimo, que não será atingido por essa reforma, né? Mas que tem tão somente hoje pontos que estão sendo tratados para igualar aqueles que têm privilégios aos que não têm privilégios. E é disso que se está tratando essa reforma. E nesse sentido que eu queria só fazer realçar esse ponto e agradecer, como já fez o líder Arthur, a todos os líderes, a todos os companheiros, porque nós estamos começando a partir da divulgação do texto, cada um de nós aqui vai ter que envidar esforços para que possamos chegar à aprovação e que essa reforma do Parlamento brasileiro seja uma reforma justa para o povo brasileiro. Pode falar todo mundo. Eu gostaria de escrever, até porque Pode falar, senhor. Ele está apresentando o relatório dele só. apresentando o relatório dele. Pré-relatório dele. Não, pré-relatório. Ele vai apresentar amanhã. Não pode? Vocês estão apresentando uma concertação da casa sem autorização. Fazer uma... O presidente da comissão sentado aqui na apresentação de um acordo. O relator partidos. um relatório fora da comissão. Entre os partidos aqui. Mas o relatório... O presidente da comissão sentado aqui dizendo que é um acordo. Samuel, vamos lá. Eu vou... Só para eu... Espera aí, mas ninguém está apresentando um relatório. Alguém está apresentando um relatório? Não, vamos falar sobre o relatório, colocar as nossas posições, Jandira. Mas como não pode? Nós somos proibidos de falar sobre o... Você está discutindo o As manifesto. pessoas têm compromisso com o país, que quem tem compromisso com as reformas estruturantes. Quem não quer ajudar não atrapalha. Quem não quer ajudar não atrapalha. Jandira, você não tem motivo nenhum para questionar minha parcialidade. Nenhum, Jandira. Nem você, nenhum. Você não deveria estar de vocês. Você é a pessoa que nós respeitamos. Você não deveria estar aqui. Você não deveria estar absolutamente. Só fazer uma... Só uma observação.
Deixa eu só fazer uma observação. Só fazer uma observação. Mas quem que... Mas peraí, mas que absurdo. Mas que absurdo. Pessoal, deixa eu fazer as... Calma, mas... Fazer as minhas considerações aqui, por favor. O Brasil inteiro está esperando. O Brasil inteiro... Samuel, fale, por favor. O relator foi a nós, recebemos com toda boa vontade para abrir o diálogo. O relator não pôde e disse para nós que não podia dizer praticamente nada do relatório. Nós estamos tratando, Guimarães, só para ajudar aqui, nós estamos tratando aqui dos temas que a maioria e os 14 partidos que subscreveram esse tema, nós pleiteamos aqui com o relator, é disso que nós estamos tratando. Que trata de aposentadoria rural, que trata de BPC e que trata da reconstitucionalização. Nós fizemos um manifesto público, nós fizemos um manifesto público. Não tem relatório para entregar. Aqui tem compromisso com esta pauta do país. Não tem relatório para entregar. Não tem... Não tem... Fale... Não tem nada que vai ser falado aqui que já não... Escuta, mas eu não estou entendendo. Eu não estou... Mas são os pontos, ô Jandira. Fora do microfone, mas deputada Jandira Fegali, que é a líder da minoria, e acompanhada de outros líderes de partidos de oposição, a minoria reúne os partidos de oposição, vieram reclamar que a coletiva institucional envolveria toda a casa e os partidos de oposição não foram chamados a participar, e inclusive reclamando que o presidente Rodrigo... Cumprimentar o presidente da casa, reclamando que o Rodrigo Maia. Cumprimentar o Rodrigo Maia. Não mencionasse mudanças com a imprensa e agora cumprimentar o Rodrigo Maia. O relatório estaria sendo adiantado. Vamos escutar o relator. Bom, agora estabelece um pouco mais de confusão aqui em razão desta reclamação da oposição não ter sido convidado para a reunião. Que tem compromisso com essa pauta, que é a pauta do país. Portanto, não há nada de irregular. Vamos garantir a palavra para o relator? Agora deixa eu falar. Que vocês usam e eles podem usar os outros. Cumprimentar. Pode ser. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente, o Rodrigo Maia. Cumprimentar o Marcelo Ramos, presidente da Comissão Especial. Silvio Costa, nosso vice. Saudar o Aguinaldo, líder da maioria. Cumprimentar os demais deputados, deputadas, a líder Joyce e a cada um de vocês. Nós entendemos que a reforma da Previdência é algo muito precioso para o Brasil. Por que a reforma? Por que a reforma da Previdência? Por que a reforma da Previdência? Porque nós, no decorrer do tempo, o Brasil, que tem na Previdência um seguro contra a perda de capacidade laboral, no decorrer da idade, nós vamos perdendo capacidade de trabalho no decorrer da idade. Nós entendemos que a Previdência é um seguro, exatamente para esse momento. E o que era um seguro passou a consumir 55% da receita do orçamento do governo. 55%. Com um seguro para nos proteger
na terceira idade. E gasta 45% com todas as outras coisas. Saúde, educação, habitação, saneamento. Esse é o retrato do nosso sistema de previdência. Passou a consumir mais que 50% do orçamento no decorrer do tempo. Por isso, reformá-la. Nós sempre tivemos uma preocupação social com relação a essa emenda constitucional, de ter ganhos sociais do ponto de vista do que chegou nessa casa, de melhorar a emenda constitucional que chegou aqui através de um relatório, com debate e com a participação de todos. Nós conversamos o tempo todo e vamos continuar conversando. E também uma preocupação fiscal. Nós dissemos isso desde o início. Uma preocupação social e uma preocupação fiscal. Portanto, nós estamos construindo cada vez mais com a maioria a consolidação de alguns temas com os líderes da maioria. E nessa caminhada ainda com muita oportunidade para que a oposição some no conteúdo principal dessa reforma da Previdência. Essa é uma pauta nacional. Eu ouço o tempo todo mundo dizer que é a favor da reforma da Previdência. Todo mundo fala que é a favor, mas cada um tem a sua. E o nosso papel como relator é o diálogo, é o entendimento, é buscar consensos, buscar maioria. Essa é a função no parlamento, para construir uma proposta viável para o país. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso esforço. Nós conversamos com todos. Inclusive com os governadores, liderados pelo Rodrigo Maia. Nós temos esperança de que nós possamos, amanhã, entregar um relatório muito próximo do desejo do conjunto dessa casa, muito próximo. Lógico que terão mudanças, lógico que nem todos vão concordar com tudo, mas nós temos uma preocupação central, que é estabelecermos a estrutura da reforma da Previdência, que consiste numa idade mínima para o país, que é um esforço que eu faço o tempo todo junto com os líderes, e as garantias do ponto de vista social e fiscal que a gente possa conseguir com esse trabalho. Em função disso, os líderes da maioria, isso sempre com a possibilidade de entendimento, já há algum tempo me entregaram algumas reivindicações, entre aquelas que também coincidem com os de outros, como o BPC, como o Rural, que nós vamos preservar os efeitos desses dois temas no nosso relatório. Nós devemos realmente atender esse pleito através dos líderes da maioria e através também do desejo que nós sabemos da oposição e de muitos governadores que nos procuraram, e o Rodrigo sabe disso. Mas, sobretudo, liderados realmente por esse processo de maioria construída aqui na casa, sabendo que esses pontos também possam ter até unanimidade. Lógico que nem tudo no relatório representará as minhas convicções e os meus desejos. Eu não estou aqui para fazer um relatório ao meu gosto. Eu gostaria, sim, de desconstitucionalizar alguns itens. Lógico que eu gostaria. Mas eu aqui estou para respeitar também o que é possível fazer dentro desse processo estruturante da reforma. Portanto, nós devemos atender, sim, esse processo de solicitação aqui da maioria e também coincidente, sim, o desejo da oposição e de governadores, do processo de manter na Constituição os itens que foram colocados pelos líderes da maioria. Falei do Rural, falei do BPC, falei da desconstitucionalização. Estou lutando muito para atender a solicitação também do conjunto da casa para diminuir a idade da mulher professora, de 60 para 57 anos. Também, entendendo que não há
unidade em torno da capitalização. E sabendo também que esse é um desejo, sabendo sim que é um desejo da oposição de governadores, mas eu quero reafirmar o trabalho do conjunto da maioria que estão aqui, esses líderes que estão sentados aqui, o desejo também que eu vi de muitos na comissão, nós devemos deixar fora, sim, a intenção de capitalização, que do ponto de vista pessoal também era o meu desejo. Eu gostaria muito que nós partíssemos para um sistema individual de poupança e de educação previdenciária, que as pessoas pudessem cuidar, observar sua própria poupança previdenciária. Mas, como eu disse, eu estou aqui para fazer um esforço de construir a unidade no parlamento em torno de alguns temas importantes. E esse tema, do ponto de vista fiscal, não afeta a estrutura da reforma. Pelo contrário, talvez a capitalização possa até onerar ainda mais o regime, que é o nosso regime de repartição, que é o regime atual. Mas, enfim, como disse o nosso presidente Rodrigo Maia, o governo pode enviar esse projeto de capitalização num outro momento. Então, nós devemos deixar fora do relatório a capitalização. Nos preocupa também, mais uma vez, respeitando todas as diferenças que essa casa tem, sobre incluir estados e municípios no relatório da reforma. Já veio proposta na PEC a inclusão de estados e municípios, é outro ponto que não há unidade em torno deste ponto. Há um desejo dos governadores que tanto o Rodrigo, por posição pessoal, por convicção, e eu também, o Rodrigo Maia, nós preferíamos que estados e municípios ficassem, mas não há unidade. Mas há um desejo de governadores, e eu sinto de membros da oposição nesta casa, de que ficassem no texto estados e municípios, mas nós vamos retirá-los com a possibilidade de um diálogo ainda e entendimento com membros dessa casa de oposição, governadores, porque também, de fato, os argumentos são muito fortes. Nós percebemos que tem segmentos, ou até mesmo do desejo dos nossos líderes aqui da maioria, de governadores que querem manter estados e municípios, que desejam que a reforma da Previdência seja aprovada desta forma, mas não apoiam efetivamente a reforma da Previdência. Quer dizer, é interessante pelo seguinte: eu quero essas regras para mim, mas quero que outros votem. Eu quero que essas regras da reforma da Previdência valham para o meu Estado, como governador, mas eu não quero votar. Eu não quero que deputados votem. Então, é possível chegar no entendimento mais para frente? É possível. Nós vamos entregar o relatório amanhã. Nós não estamos entregando o relatório. Nós estamos aqui em consideração aos líderes da maioria, que vão construir a maioria para aprovar a estrutura dessa reforma, liderados pelo Rodrigo Maia. Nós queremos aprovar a reforma da Previdência e manter uma estrutura fiscal e melhoria social do que nós encontramos aqui na PEC que o governo federal mandou. Nós queremos melhorar do ponto de vista social esta PEC e vamos melhorar. Eu poderia adiantar mais alguns aspectos que devem ser levados, podem ser levados ao relatório. Mas eu posso parar por aqui. Eu acho que os pontos principais e mais polêmicos nesse momento, em entendimento com governadores, com a oposição, que, de fato, como eu conversei hoje, a convite e também por convite meu. No momento, a convite para se ter mais uma reunião e depois o meu encontro, a minha procura para que se tivesse a reunião, dizendo claramente isso que eu estou dizendo aqui, que as coisas estão caminhando dessa forma e que há um desejo não só que a maioria vote a reforma, mas que a oposição
venha para votar a reforma da Previdência dentro daquilo que é possível pelo Parlamento. Não pelo aquilo que eu quero, que qualquer um quer aqui, mas por aquilo que é possível para se entregar à sociedade. Possível pelo entendimento. Esse é o nosso papel. Nós queremos melhorar também, a pedido de muitos líderes aqui, especialmente eu quero fazer uma homenagem às deputadas mulheres, até porque os dados mostram claramente isso, que a média de aposentadoria de uma mulher por tempo de contribuição é de 18 anos. Então, nós não vamos deixar os 20 anos proposto para as mulheres e devemos levar a 15 anos, que é um desejo também das mulheres de oposição, das mulheres dessa casa. E não é só um desejo, isso é um dado científico e importante. Então, falando das mulheres, dos estados e municípios, falando da capitalização do rural, da desconstitucionalização do BPC, dessa forma, eu quero encerrar por aqui esse primeiro momento, para entregar o relatório amanhã, abrindo espaço para todo tipo de entendimento e diálogo que ainda possa ocorrer até amanhã. Quero, antes só de encerrar, fazendo uma homenagem aos deputados e aos líderes, na pessoa do Rodrigo Maia, que, coincidentemente, faz aniversário hoje. Eu posso afirmar com toda certeza que, se não fosse a liderança dele, a convicção dele, porque eu lamento até, aliás, eu não sei se é bom ou se é ruim ainda, mas a presença do governo, o empenho do governo seria bom. Eu acho que seria bom. O empenho do governo, do ponto de vista da reforma, realmente ainda está muito pequeno. A gente gostaria que o governo se empenhasse mais, um pouco mais, na construção de uma maioria e dos votos necessários. Eu acho que isso é importante para o Brasil, de maneira republicana. Aliás, esse relatório, tudo está sendo feito de maneira absolutamente, totalmente republicana. Eu sei até que é desnecessário dizer, mas são convicções e convicções e convicções de muitos que nós estamos juntando num relatório só, tentando, com concessões de uns e de outros, entregar para a sociedade um bom resultado social, um bom resultado fiscal, né, e entregar uma reforma. E aí, por que a reforma? Porque o país está quebrado e nós vamos dar oportunidade. A reforma não resolverá tudo. Não resolverá tudo. O governo precisa tomar outras ações, outras atitudes, né, precisa ter programa de governo, mas eu acho que nós vamos cumprir a nossa responsabilidade e lutar para entregar este ponto para toda a sociedade e dar esta oportunidade ao governo, para que ele, a partir daí, tome as outras atitudes para o país crescer e gerar empregos e oportunidade para as pessoas. Muito obrigado. As inscrições. Então, deixa eu só... nós vamos fazer aqui as inscrições dos líderes. Aqui, líder. Sim, claro. Aqui, líder. Eu só tinha pedido... Sei lá, tá. Eu tinha pedido, Joyce tinha pedido, André tinha pedido, Jandira, haverá, então, presidente... Falas de... Os jornalistas também precisam fazer perguntas. Haverá, então, falas de outros líderes, Deputada mas Joyce, houve um pleito aqui depois... de jornalistas para que a coletiva fosse também Deixa só o pessoal dedicada a responder perguntas dos jornalistas. De forma muito... Deputada Joyce Hassman. Por favor, pessoal. Não tem que abrir para ninguém, não. Não? Tô falando da senhora, não, Alice, todo mundo. Ô, líder, eu queria fazer uma sugestão. Vamos lá. Como nós tivemos a apresentação do presidente Rodrigo Maia, do líder da maioria, nós tivemos a presença do relator, a imprensa gostaria de fazer uma série de indagações. Como é uma coletiva, acho que nós deveríamos dar prioridade para a imprensa nesse momento, para que possam tirar as dúvidas. Vamos abrir. Eu também concordo. Eu só quero agradecer, um minuto, eu só quero agradecer aqui, na presença do Rodrigo Maia, o empenho que o presidente da Câmara tem feito
para aprovação dessa nova Previdência, junto com todos os líderes. Eu acompanhei os esforços, as reuniões e também o que fez o deputado Samuel Moreira, nosso relator, e o presidente. Minha palavra é só de agradecimento e vamos em frente. Tá bom, então, se todo mundo... A imprensa. Vamos só... Vamos passar para a imprensa? Vamos só... Pode saber depois, André. Deixa eu só pedir a compreensão. Acho que seria oportuno, presidente. Em razão dos líderes da maioria terem falado, inclusive por último falou agora, fez uso da palavra a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, mas os líderes da oposição solicitam que também seja dada a palavra aos líderes da oposição. Só para fazer aqui uma explicação muito rápida. Nós fizemos aqui um movimento dos partidos que assinaram um manifesto e que apoiam a Previdência, sobre a presidência do nosso comandante da casa, o presidente Rodrigo Maia. Nos reunimos várias vezes, aliás, não tem nada, não foi feito nada em privado, porque foi tudo amplamente divulgado. E durante o dia de hoje também tivemos várias reuniões e estamos aqui concretizando com o líder aquilo que nós havíamos pedido desde o dia 26 de maio. É disso que se trata essa coletiva. Então, nós estamos aqui para fazer isso, prestar conta àquele manifesto que foi lido por nós no Salão Verde e todos os líderes. Então, eu vou encerrar a reunião e a coletiva será dada lá fora. Muito obrigado, boa tarde a todos. Parabéns, presidente. Bom, o líder da maioria... O líder da maioria acabou dizendo que a coletiva seria lá fora, o que gerou aí reclamação por parte dos jornalistas e o pedido para que a coletiva permaneça aqui nesse ambiente, que é, de fato, um pouco mais racional, pelo fato de que lá fora há pouco espaço e já estão todas as equipes montadas aqui. Ainda não se estabeleceu aí qual será o método. Ainda jornalistas pedindo que a coletiva continue sendo realizada aqui, mas já há equipes recolhendo seus equipamentos para levar lá para fora. Então, há pedidos para que ela continue tendo esse formato. Houve aí esse desentendimento, né? O pedido da oposição, a reclamação da oposição por não ter sido convidada, a explicação por parte do líder da maioria que se trata de um evento que envolve a maioria, os partidos que formam a maioria, ou seja, os partidos que se aglutinam num bloco comandado pelo maior partido, né? No caso, não há o regimento da casa fala partido ou bloco. Houve, no começo da legislatura, a formação de um bloco em torno do PP. Então, esse bloco passou a ser a maioria, ou seja, o equivalente ao maior partido. E outros partidos que não fazem parte do bloco se aglutinaram em torno da dita maioria. Assinaram recentemente um documento, ainda lá no dia 26 de março, pouco depois da chegada do texto da PEC número 6, em que pediam basicamente que fosse excluído da proposta o benefício de prestação continuada, ou seja, aquele pagamento que é feito para pessoas que chegaram aos 65 anos sem tempo de contribuição suficiente para se aposentar, um salário mínimo, para os mais velhos que não tenham renda comprovada e, consequentemente, ficam em situação de vulnerabilidade. Esse é o benefício de prestação continuada, mais conhecido como BPC, a aposentadoria rural e também a questão da desconstitucionalização. Então vamos lá, vamos para a coletiva, a transmissão da coletiva que permanece então nesse local. Os jornalistas, inclusive, tomam o lugar que antes era ocupado pelos líderes. Só silêncio.
Eu só pediria para que quem for perguntar pudesse identificar o veículo que representa. Boa noite, Simone Prestas, na agência Bloomberg. Eu gostaria de saber do relator qual é a expectativa de economia para esse relatório. Gostaria de saber também... Deu o microfone lá, está sem áudio lá. Morre lá. Obrigada. Nós acreditamos que mais algumas medidas, do ponto de vista de receita, a gente possa equilibrar alguns pontos para obter uma economia que nós sempre pretendemos, uma meta de 1 tri. Nós ainda temos possibilidades, evidentemente que é uma votação de 3/5, um quórum alto. Nós precisamos construir maioria o tempo todo para nós aprovarmos o projeto. Evidentemente que eu ainda não vou colocar aqui os detalhes do projeto que será lido amanhã. Mas eu estou com muita esperança e convicção de que nós vamos construir o projeto com a meta de 1 trilhão. Eu reafirmar, inclusive, isso. Presidente Rodrigo Maia, Cristina Lemos, da TV Record. O senhor esteve recentemente com o ministro... Só um minutinho, Cristina, faltou só a resposta aqui sobre transição. Transição amanhã, no relatório. Presidente, o senhor esteve com o ministro Guedes recentemente, ao longo da tarde de hoje, e o ministro, durante todo esse tempo, vem insistindo que é necessária a economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ele deu várias entrevistas em que ele insinuou que deixaria o cargo se a economia não não alcançasse o montante esperado ou ficasse uma reforma pífia. Quando o senhor levou o resultado do acordo ao ministro Guedes, qual foi a reação do ministro? Eu acredito que... Eu disse qual era a minha impressão. É claro que o relator vai apresentar o relatório amanhã. Mas eu acho que o ministro aprendeu ao longo dos meses, desde que assumiu o ministério, né, que a construção de maioria ela depende do diálogo e, principalmente, depende de votos, né? Então, eu acredito que ele compreendeu que a capitalização só é viável primeiro com uma boa economia, né? Introduzir a capitalização, do meu ponto de vista agora, reduziria a nossa economia, porque para introduzir a capitalização, algo precisaria ser retirado, né, na linha da economia. Então, se você não tem uma economia próxima de 1 trilhão, você não tem a capitalização. Então, ter a economia antes da capitalização, eu acho que ele entende que é o mais importante. E vamos fazer um debate com calma no segundo semestre, porque o deputado Mauro Benevides tem uma proposta de capitalização que é muito próxima da proposta do secretário Rogério Marinho. Então, eu não vejo divergência sobre o tema da capitalização daqueles que já estudaram o tema e que compreendem o tema. Eu vejo insegurança daqueles que não conhecem o tema e nesse momento, preferem concentrar os seus estudos e o seu convencimento na reforma da Previdência, olhando o passado, não olhando o futuro. Então, vamos construir essa parte para frente, depois que a gente tiver certeza que nós temos uma economia entre 800 e 1 trilhão, que eu acho que é um valor que pode dar conforto no futuro para a implementação da capitalização. Eu acho que ele compreendeu isso, e acho que ele compreendeu que o diálogo é importante, e ele tem feito isso, eu já disse aqui, um dos poucos no governo que tem feito isso, todos nós temos o maior respeito por ele, mas o texto que vai sair dessa casa é o texto do diálogo dos deputados com o relator que representa os deputados, ouvindo deputados considerados de direita, de esquerda, de centro, de base ou não base, mas ouvindo a todos os deputados e a sociedade. O relator amanhã apresenta uma primeira proposta de texto que vai ser discutida com calma
né? É isso que a oposição não compreendeu. Nós queremos fazer um bom debate na comissão, é o que eu estou propondo ao relator e ao presidente da comissão, porque foi o que eu sempre defendi. Nós vamos ter a próxima semana inteira para debater a matéria, nós vamos ter a segunda e a terça-feira da outra semana, para depois, na parte da tarde, é o que eu proponho, a decisão é do presidente Marcelo, mas eu acho que o presidente, o ministro Paulo Guedes, compreende que entre uma economia baixa e a capitalização e uma economia forte, sem a capitalização hoje, é melhor a economia forte e um bom debate no segundo semestre, para que a gente tire algumas dúvidas. Ficou muito caracterizado que a nossa capitalização seria igual à do Chile. A do Chile cumpriu o papel importante do Chile na década de 80. A renda per capita média dobrou, mas hoje a Previdência ficou defasada, né? As pessoas hoje recebem, no máximo, 20%, 30% do que pouparam. Então, como nós sabemos que apenas 9%, 10% da população brasileira tem capacidade de poupança hoje, é importante, primeiro, que a gente garanta a economia e que depois a gente faça um debate com calma, até porque a gente vai precisar, como disse um dos líderes aqui, mostrar à sociedade, né, que é importante poupar, né, e a capitalização é um caminho de poupança de cada um dos brasileiros, né, para garantir o seu futuro, a sua aposentadoria. Eu acho que ele está, não vou dizer que esteja satisfeito, mas na democracia é assim, né? Não é um sistema onde o poder executivo comanda sozinho, porque senão não era democracia, era autocracia, e nós não queremos isso no nosso país, nós queremos democracia. Aí você pergunta para ele, se ele fica... No futuro, num governo nosso, nós vamos cuidar disso com atenção. Eu queria perguntar para o presidente Rodrigo Maia qual a sua previsão de votar no plenário no primeiro e segundo turno e qual é a previsão, porque o senhor disse que o Senado já está acompanhando. Quando deve passar no Senado? Ou seja, quando o Congresso entrega essa reforma para a sociedade? Olha... Geralda Doc, do Jornal o Globo. Se eu tivesse a capacidade de lhe responder, eu jogava na Mega Sena ou eu ia para os Estados Unidos lá em dólar, lá ganha mais. Então, não sei. Eu sei que na Câmara, o presidente da comissão, se o relatório for apresentado amanhã, que parece que será apresentado amanhã, eu acredito que a gente tem todas as condições de fechar esse mês com ela aprovada na comissão. Com ela aprovada na comissão esse mês, o plenário da Câmara tem todas as condições de debater e aprovar a reforma da Previdência ainda no primeiro semestre legislativo, que acaba no dia 15 e 16 de julho. O resto, aí não depende dos deputados, mas depende dos senadores, mas tenho certeza que o presidente Davi tem, inclusive, mais competência na articulação política e fará um trabalho, como sempre, com muito êxito e com a celeridade que esse tema demanda da sociedade. Presidente e o relator, só para a gente entender melhor e poder explicar melhor, os senhores falaram que estão tirando do texto estados e municípios, porque não houve acordo, né, da maioria dos líderes, mas que isso pode voltar. Eu queria entender e explicar melhor como isso poderia voltar. Na hora da votação, os deputados vão apresentar uma emenda e vão ter que ter votos para garantir que isso volte para o texto? O que eu ouvi dos líderes, estou apenas aqui vocalizando, não como presidente da Câmara, mas como deputado que sou também, e que sempre defendi a reforma da Previdência na minha candidatura à presidência da Câmara como deputado, nós temos dois momentos. O primeiro momento seria na comissão, até o dia 26, com uma grande pactuação com os governadores e os seus deputados, né, aqui na Câmara, declarando o seu apoio e o seu voto. Né? A outra opção, que é a que tem mais probabilidade, é no plenário, né, a parte dos estados, você tem um destaque que você inclua os estados após a votação do texto principal. Né? Então, você tem os dois caminhos. Eu, como presidente da Câmara, né, gostaria muito que fosse na comissão, mas me dá a impressão que vai ser mais fácil construir esse acordo no plenário, né, onde a gente vota o texto principal, garante mais de 400 votos, porque se a gente tiver o apoio dos governadores, dos seus deputados,
a gente vai ter uma votação com mais de 400 votos, e aí sim você vai ter um destaque, onde o destaque também, acredito que aí vai ter até mais votos, né? Porque aí os outros deputados da oposição que não são ligados diretamente aos governadores podem até ajudar os governadores, basicamente de oposição, que é onde estão os maiores problemas. Aqui, e Diana Tomazelli, da Agência Estado, do Estadão. Minhas perguntas são para o relator. Havia uma possibilidade de tornar as pensões novamente vinculadas ao salário mínimo. Gostaria de saber se o senhor, de fato, vai manter esse ponto. E, como o senhor mencionou a questão dos professores, eu queria saber se vai ter algum tipo de mudança para os policiais, já que era uma categoria que também estava demandando. Essas questões no relatório amanhã, com possibilidades, vejam, o Rodrigo colocou muito bem, vale para estados e municípios. Terá o momento da complementação do voto. Nós vamos apresentar um relatório, provavelmente vai ter vistas ao relatório, e nós vamos ter um tempo para conversar com os deputados, fazer uma complementação de voto. Então, ainda tem tempo na própria comissão, mas esses aspectos no relatório amanhã. Ok, pessoal. Falou, os homens do regime geral continuam 20 e as mulheres caem para 15, é isso? Foi o que eu disse de tempo de contribuição mínima. Aí tá, das mulheres fica o que é hoje, 15. E dos homens sobe 5. Exatamente. E 60... Os homens hoje se aposentam com uma média de 22 anos e meio de tempo de contribuição, média. E as mulheres com 18. E a idade mantém, né? A idade mínima, eu também disse que é a principal estrutura que eu considero do projeto, é o Brasil passar a ter uma idade mínima para a aposentadoria, que não tem hoje no RGPS. E A minha proposta, 65 homens e 62 mulheres. E só uma dúvida, e a média para o regime geral, para quem ganha um pouco mais do teto, o senhor está fazendo 100% ou está mantendo as 20%? Amanhã, no relatório. Deixa eu só fazer um registro aqui rapidinho, porque eu acho importante diante do fato que ocorreu um pouco. Só deixar claro que a minha presença aqui como presidente da comissão tem exatamente a mesma natureza da minha presença ontem na reunião com todos os partidos de oposição. Ponto. Eles não acharam estranho ontem, quando eu estive com eles, e, obviamente, não tem motivos nenhum para estranhar a minha presença aqui hoje. Só para complementar, Marcela, que essa é uma reunião para quem apoia o projeto. Se eles estiverem aqui para apoiar e assinar o nosso manifesto, não tem problema algum. São todos bem-vindos. Relator, uma pergunta com relação ao abono salarial. Desculpa. Jéssica, Gazeta do Povo. Havia expectativa que o relator fizesse também mudanças no abono salarial, talvez aumentando o teto ali um pouco para cima de um salário mínimo. O senhor também já pode adiantar um pouco esse assunto? Eu coloquei aqui as questões principais de entendimento, de construção de entendimento. Evidentemente que eu não vou apresentar o relatório aqui e nem adiantar pontos que nós devemos fazer amanhã na comissão, né? As questões principais foram levantadas aqui. A questão de estados e municípios, ainda que retirando do relatório, é possível uma construção para frente, como explicou aqui o presidente. Não significa que eles saem do relatório, mas podem voltar a valer, e aí depende dessa composição toda dentro da casa e de todas as outras forças políticas, como governadores, que possam participar desse processo. Tá? Mas os outros assuntos, amanhã no relatório, tá bom? Pessoal, boa noite e um feliz Dia dos Namorados a todos aí. Parabéns, presidente. Portanto, então, encerrada a coletiva, né, em que o relator adiantou alguns pontos do seu relatório, mas deixando claro que ele não estava adiantando o relatório, ele estava adiantando pontos que diziam respeito à construção do acordo, ou seja, aqueles pontos que vinham gerando maior dificuldade de construção de um acordo. Portanto, ele só quis revelar esses pontos. Que pontos são esses? A saída do BPC, do benefício de prestação continuada, e da aposentadoria rural, como havíamos adiantado, eles saem do relatório. A proposta do governo, portanto, não é acatada pelo relator no que diz respeito a mudanças no BPC. Eu lembro a você que o BPC é pago a pessoas
que chegam aos 65 anos sem tempo de contribuição para aposentadoria e têm uma renda muito baixa. O governo propunha adiantar o pagamento para os 60 anos, mas reduzindo o valor de um salário mínimo para R$ 400, e só chegando ao salário mínimo aos 70 anos. Como não foi possível um acordo, então, portanto, o BPC sai, a aposentadoria rural também não sofrerá alterações, segundo o relatório. Sai a desconstitucionalização, diga-se de passagem, a contragosto do relator. Ele manifestou o interesse de que houvesse alguma desconstitucionalização, sim, de alguns pontos. E sai também a capitalização. Diminui a idade de aposentadoria das professoras, das mulheres, os que estão no magistério, para 57 anos e não 60 anos. E os estados não estão incluídos a princípio, podendo votar no caso de apoio claro dos governadores, evidenciado em compromisso de voto de parlamentares ligados aos governadores. Talvez a grande novidade de hoje, que não vinha sendo veiculada pela imprensa, é a questão da idade, do tempo mínimo de contribuição para mulheres se aposentarem. Hoje, as mulheres se aposentam depois de um tempo, mas elas só precisam, aos 60 anos de idade, mas precisam comprovar pelo menos 15 anos de contribuição, né? Esse tempo passaria na proposta para 20 anos, tanto homens e mulheres, 20 anos de comprovação de contribuição. No caso das mulheres, o tempo pode permanecer em 15 anos de contribuição, e o dos homens apenas sobe para 20 anos de contribuição de comprovação. A pessoa tem que comprovar trabalho, mas a contribuição precisa ser comprovada em apenas 15 anos. O relator deixou claro que isso é um esforço de construção da maioria, que ele não concorda, inclusive, com alguns pontos, como a questão da desconstitucionalização. Ele cobrou um empenho maior do governo, diz que o governo ainda não está devidamente empenhado, está pouco empenhado, cobrou então um empenho maior do governo, disse que pelos cálculos iniciais é possível sim preservar a economia de R$1 trilhão. A proposta chega aqui com uma potência fiscal, como é o termo usado pela equipe econômica, de economizar R$1 trilhão e 200 milhões de reais, já cai reduzida para 1 trilhão, mas mesmo esse 1 trilhão ainda não está garantido. E houve também algumas respostas, como a resposta do presidente Rodrigo Maia em relação a como o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu na construção desse acordo, e o presidente Rodrigo Maia relatou que o ministro da Economia aprendeu, desde que assumiu o ministério, que a construção da maioria depende de diálogo e principalmente de votos. E, portanto, por exemplo, para introduzir a capitalização, é necessário ter esses votos que não há, e é necessário também ter uma economia, já que a transição de modelos exige aí um gasto.